Salve, salve, alunos do nono ano do Colégio MCE. Primeiramente, saudações históricas. Professor Charles Camilo na área. E na aula de hoje nós iremos abordar o Holocausto e os outros extermínios provocados durante a Segunda Guerra Mundial. Tudo isso de maneira simples, objetiva e eficaz. Caneta e caderno na mão, partiu para a missão e boa sorte. O Holocausto foi o extermínio em massa de cerca de 6 milhões de judeus nos campos de concentração. Ele foi realizado durante o regime nazista de Adolf Hitler na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. O preconceito contra o povo judeu já era algo antigo na própria população. Para os alemães, eles eram os únicos descendentes puros dos arianos, povos primitivos de origem indo-europeia, de modo que Hitler considerava seu povo uma raça superior, tanto que no seu livro Mein Kampf, Minha Luta, de 1925, ele se refere aos alemães como a melhor espécie da humanidade. Mesmo antes da guerra, lá nos seus primeiros anos ali de formação do nazismo, o Hitler ele já havia instalado sua ditadura pessoal e, no geral, ele utilizou o discurso de ódio do antissemitismo. Então, o antissemitismo é o preconceito contra o grupo étnico dos judeus, os semitas. Ele foi propagado pelo Terceiro Reich nazista por meio de leis, decretos, regulamentos discriminatórios contra os judeus em toda a Alemanha e posteriormente nos territórios dominados. Em 1935 foi assinada a Lei de Nuremberg, que criava a segregação imediata do povo judeu. Entre as principais determinações, nós podemos destacar a proibição de judeus de serem atendidos em hospitais. Os estudantes universitários judeus não podiam mais fazer exames de doutorado. Nenhum judeu poderia mais ser considerado cidadão alemão. Eles não podiam trabalhar em qualquer agência governamental. Não era permitido para que os judeus eles se relacionassem com os cidadãos e era proibido, digamos assim, por exemplo, o casamento entre um judeu e uma alemã ou, no caso, o casamento de um alemão com uma judia. Só que o ponto marcante desta política segregacionista foram os campos de concentração. Então, com o desenrolar da Segunda Guerra Mundial, as derrotas foram se acumulando e a partir de 1942 foi realizada a chamada Conferência de Wannsee, lá na periferia de Berlim, onde os nazistas adotaram o termo solução final, que significava uma diretriz para o massacre sistemático da população judaica. Então, já existiam ali os campos de concentração, onde os judeus eles eram confinados, onde eles trabalhavam forçadamente. Só que, porém, o que acontece? Passou-se, além dessa questão dos campos de concentração, dos campos de extermínio, onde os prisioneiros que englobavam ali, no caso, prisioneiros eslavos, ciganos, religiosos, aí nós temos também, no caso, população homoafetiva. Então, todos esses segmentos da sociedade, eles eram ali, de certa maneira, executados. Viviam na Europa cerca de 8 milhões de judeus. A maior comunidade, 3 milhões de pessoas, moravam na Polônia, seguida pela Romênia ali com cerca de 800 mil e pela Hungria com 400 mil. A maior parte dos campos de concentração, como por exemplo Auschwitz, Treblinka, Sobibor, foram construídos na Polônia, porque era uma região que agregava uma grande quantidade de judeus. Muitas empresas lucravam em cima dessa questão do Holocausto. Então, por exemplo, como a Bayer, BMW, eram empresas que lucravam sobretudo com esta mão de obra escrava. Então, no geral, quando nós trabalhamos toda essa questão associada, mediante este massacre, nós temos que levar em conta que das vítimas eram retiradas tudo que tinha um certo valor, e quando a guerra acabou, descobriu-se que cerca de 6 milhões de judeus, 300 mil ciganos, multidões de prisioneiros soviéticos, comunistas, socialistas, o pessoal que não simpatizava ali, digamos, com os ideais do nazismo, eles foram massacrados nos campos de concentração. Então, contra as ofensivas militares na Alemanha, as tropas aliadas, elas foram encontrando os campos de concentração. E a própria população
ela, né, alegava que não sabia qual era a função daquilo ali. Então, para se ter ideia, foi algo totalmente monstruoso. E o dia 27 de janeiro é um dia que ele é destinado, sobretudo, o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Tanto que um livro que eu recomendo para vocês fazerem a leitura é, sobretudo, o Diário de Anne Frank, que narra a história de uma adolescente que foi vítima do Holocausto. Bem, meus amigos, e por aqui finalizamos mais uma aula de história. Eu espero você no próximo episódio. Tudo de bom e que a força esteja com você.